Hoje o nosso estudo será sobre o rei do norte, os filhos de Ismael. Vamos estudar os versos 40 a 45 de Daniel, capítulo 11. Nós vamos fazer uma exegese de cada versículo. Exegese é interpretar minuciosamente um texto. Quem é o rei do norte? O que os filhos de Ismael, filho de Abraão, têm a ver com o rei do norte? O que diz a Bíblia, o Espírito de Profecia, a história e os pioneiros sobre o rei do norte? A profecia sobre o rei do norte é de vital importância para o nosso tempo hoje. Satanás odeia essa profecia e está criando confusão sobre esse assunto. Ele conseguiu escondê-la por um longo tempo, e muitos adventistas que estão sendo doutrinados pelos livros de uma nova ordem diferente, como profetizou Ellen White em Mensagens Escolhidas, volume 1, eles não conseguem ver o significado dessa profecia. Eles estão fazendo uma outra interpretação dessa profecia. Sobre essa profecia, a mensageira do Senhor diz: o mundo está excitado pelo espírito de guerra. A profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento completo. Logo se darão as cenas de perturbação das quais falam as profecias. Onde estamos no processo de cumprimento de Daniel 11? A resposta está nos últimos versos, pois ela diz o seguinte nesse texto, que já atingiu quase. Então o verso 45 está para se cumprir. Estamos chegando quase à meia-noite na escuridão deste mundo. Estamos vivendo às 11h45. Os versos 40 a 44 já se cumpriu na história. Só está faltando o verso 45 se cumprir, como veremos. Veja o que diz Tiago White. Ele diz: aquela porção da profecia, Daniel 11:45, que dará grande confirmação de fé no alto clamor e no encerramento de nossa mensagem. Então, ele está dizendo que o cumprimento dessa profecia dará grande confirmação de fé no encerramento de nossa mensagem. Há apenas um lugar na Bíblia que dá um evento para marcar o fim do tempo da graça. E esse é Daniel 11:45. Então nós vamos fazer uma exegese então de Daniel capítulo 11, do versículo 40 até o 45. Nós vamos começar com Daniel 11, verso 40. Diz assim o verso: e no tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele, com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará, e passará. Vamos analisar 5 pontos interessantes nesse verso. Vamos começar pela expressão tempo do fim. O que significa a expressão tempo do fim? Quem é o rei do sul que esse verso está falando? Quem é o ele? Quem é o rei do norte? E a natureza deste conflito entre eles? Como será? Daniel 11, verso 40 começa dizendo: e no tempo do fim. Mas muitas Bíblias traduzem como fim dos tempos. Só que a tradução fim dos tempos, em Daniel 11:40 e Daniel 12, verso 4, não está correta. O correto é tempo do fim. E nós vamos ver o porquê. A Bíblia King James diz: e no tempo do fim. Ele escreveu and at the time of the end, dizendo e no tempo do fim. Essa é a tradução correta. Então o correto é tempo do fim, dos 1260 anos, em 1798. O ano de 1798 marca o início do tempo do fim. Por isso que não é fim dos tempos. Por isso que tem que ser tempo do fim. É o tempo do fim dos 1260 anos. Comentando o fim deste período profético, Ellen White declara: Daniel teve ordem de fechar e selar até o tempo do fim. Desde 1798, porém, o livro de Daniel foi descerrado. Aumentou-se o conhecimento das profecias, e muitos têm proclamado a mensagem solene do juízo próximo. O Grande Conflito, página 356.
Então aqui temos mais uma confirmação de que o tempo do fim começou em 1798. O tempo do fim teve início em 1798, quando a Revolução Francesa anulou o poder político papal e prendeu o Papa Pio VI pelo general Berthier. Aqui nós estamos vendo aqui, a cena está aqui do general Berthier prendendo o Papa Pio VI. Aconteceu em 1798. Então, como nós vimos, o tempo do fim começou em 1798. Agora nós vamos identificar esses três personagens: o Rei do Sul, o Ele e o Rei do Norte. Nós vamos identificar primeiro quem é o Rei do Norte e o Rei do Sul. O início do capítulo 11 de Daniel mostra como surgiu o Rei do Norte e o Rei do Sul, que são o foco principal dessa profecia. O anjo Gabriel, falando de Alexandre, descreve no verso 4 que o Império Grego se dividiu em 4. Preste atenção. Então Daniel 11:4 diz: seu reino, a Grécia, será quebrado e dividido em 4 partes, mais fracas. E esses 4 novos reinos não vão ser dominados pelos filhos do grande rei, ou seja, pelos filhos de Alexandre. O seu reino será arrancado e entregue a outros, fora da sua família. Então, após a morte de Alexandre, aos 32 anos, o Império Grego se dividiu entre seus 4 generais. E isso foi dito pelo anjo Gabriel. Ele diz: será dividido em 4 partes. Então o reino da Grécia foi dividido entre seus 4 generais. Licímaco ficou no lado norte, Ptolomeu ficou com a parte do lado sul, Seleuco ficou com a parte do lado leste e Cassandro ficou com a parte do lado oeste. Então, o rei do norte, como nós estamos vendo no mapa aqui, é a potência do lado norte do império, que surgiu a partir da divisão do Império Grego entre os 4 generais de Alexandre. E o rei do sul é a potência do lado sul, como nós estamos vendo aqui, que foi Ptolomeu. Então, o rei do norte e o rei do sul são quaisquer países ou reinos que possuam e controlam os territórios de Lisímaco e Ptolomeu. E este é o fundamento da profecia, e foi muito bem compreendido pelos pioneiros adventistas, não apenas por Uriah Smith. Veja o que diz o historiador e pastor Alonzo T. Jones, que foi um pioneiro adventista. Ele diz: os territórios do norte e da divisão sul do domínio de Alexandre permanecem respectivamente os reinos do norte e do sul até o fim, e do começo ao fim. Qualquer poder que ocupe esses respectivos territórios seria o rei do norte ou o rei do sul. Qualquer poder que no momento do fim ocupe o território da Trácia e da Bitínia, originalmente ocupado por Lisímaco, será o rei do norte, tão certamente quanto o poder de Lisímaco em si. Então ele está deixando claro aqui que todos os reinos, né, que ocupam o lado norte da Grécia serão o rei do norte. E todos que ocupam o lado sul serão o rei do sul. Qual país ocupa desde 1798 o território norte do domínio de Alexandre, sendo assim o rei do norte, hoje? O pastor Alonzo T. Jones, um estudioso da história, diz: os últimos versos de Daniel 11, 40 a 45 refere-se à Turquia, que como rei do norte, com seu centro em Constantinopla, ocupa em descendência direta o lugar do rei original do norte na divisão do Império de Alexandre o Grande, como no verso 4 e adiante. Então aqui A.T. Jones confirma exatamente o que a Bíblia descreve claramente, que o rei do norte de Daniel 11, verso 40 a 45, é a Turquia. E isto é crucial para a nossa compreensão desses versos, como veremos. E quem é o rei do sul? Já identificamos quem é o rei do norte, é a Turquia. E quem é o rei do sul?
Qual país ocupa desde 1798 o território sul do domínio de Alexandre, sendo assim o rei do sul, hoje? O pastor Horace Smith, um estudioso da história, diz: qualquer que for o poder que ocupe aquilo que, a princípio, constituía o Reino do Sul, esse poder seria por muito tempo o Rei do Sul. O Rei do Sul era, naquele tempo, 1798, o Egito. O Egito continuou a governar o território designado como pertencente ao Rei do Sul. Então aqui ele está deixando claro, mostrando que o Rei do Sul é o Egito. Um lembrete. Então o Rei do Sul, na profecia de Daniel 11, sempre foi Egito. Então o verso 40 diz que em 1798, o Egito, que é o Rei do Sul, lutará contra outro rei, que é o Ele. E a Turquia, o rei do norte, se levantará contra esse Ele. A pergunta é, quem é o Ele do versículo 40? Vamos identificar o Ele do verso 40 para montarmos o quebra-cabeça. Então, o contexto anterior, nos versos 36 a 39 de Daniel capítulo 11, respondem. Então, Daniel 11, 36 começa dizendo: e o rei fará conforme a sua vontade, e ele se exaltará, e se engrandecerá acima de todo Deus, e falará coisas assombrosas contra o Deus dos deuses, e prosperará até que a indignação se complete, pois aquilo que está determinado será feito. Agora é o seguinte, por que a Bíblia diz, e o rei? Os nossos pastores e líderes de grupos estão ensinando que esse rei é a continuação do papado, tornando esse rei o papado. Mas se olharmos para o significado hebraico de o rei, veremos que o verso 37 diz que também pode ser traduzido como um rei, mostrando que o verso 36 está introduzindo um novo poder. E existe característica desse rei, que nos mostra que é um novo poder e não a continuação do poder papal. Nós vamos ver quais são essas características, que deixa claro que esse rei não é o papado. Então, no hebraico, deixa claro que é um rei, mostrando que é um novo poder que está sendo introduzido. No verso 37 diz, ele não considerará o Deus dos seus pais, e nem o desejo de mulheres, nem considerará qualquer Deus, pois ele se engrandecerá acima de tudo. Agora a pergunta é, como é conhecido uma pessoa que não considera nenhum Deus? Essa pessoa é claramente um ateu. Assim, este rei ou nação, em seu poder nacional, assumiria seu ateísmo. Então, portanto, não pode ser o papado, pois a Igreja Papal de Roma nunca professou ateísmo, embora ela crê em um falso Deus, né? Em um falso Cristo, com a doutrina da Trindade. Mas ela sempre professou que crê em Deus. Agora, que nação no tempo do fim adotou essa posição tão ateísta? A resposta: a França. Só este rei ou nação, e apenas ela, satisfaz as especificações dessa profecia. Esta aponta insofismavelmente para a França. O ateísmo aconteceu durante a Grande Revolução Francesa, o Reino do Terror, de 1793 a 1798. Tanto a natureza da revolução, a rejeição de Deus e da Bíblia, e a data, nos dizem claramente que os versículos 36 e 37 se cumprem na nação francesa da época, onde, de fato, ela não considerava nenhum Deus. Horace Smith diz, o temor de Deus estava tão longe de ser o princípio da sabedoria, que era o começo da loucura. Todo culto foi proibido. O ouro e prata das igrejas foram confiscados e profanados. As igrejas foram fechadas. Os sinos foram quebrados e fundidos para fazer canhões. A Bíblia foi publicamente queimada. Os vasos sacramentais foram exibidos pelas ruas sobre um burro, em sinal de desprezo.
Uma semana de 10 dias, em vez de 7, foi estabelecida. Mas a blasfêmia culminante foi a representação do comediante Monvel, que, como sacerdote do iluminismo, disse: Deus, se você existe, vingue teu nome injuriado. Eu te desafio. Você permanece em silêncio? Não ousas lançar teus trovões? Quem após isso crerá em tua existência? Uriah Smith, Daniel e Apocalipse, de 1897, página 295. Então, Uriah Smith está mostrando aqui como foi o ateísmo, como foi terrível o ateísmo, cumprindo exatamente o verso 36 e 37 de Daniel, capítulo 11. Agora, compare a descrição da Bíblia desse rei da França com as próprias palavras pessoais do próprio líder da França, que foi Napoleão. Daniel 11 diz: Ele não considerará o Deus dos seus pais. E Napoleão disse: Eu prefiro a religião de Maomé. É menos ridícula do que a nossa. A religião maometana é a melhor de todas. Daniel 11 diz: Nem considerará qualquer Deus. Napoleão diz: Todas as religiões foram feitas pelos homens. Ele continuou: Se eu tivesse que escolher uma religião, o Sol, como doador universal da vida, seria o meu Deus, revelando realmente o ateísmo da França. Então, no verso 38 e 39, diz que esse rei, ou nação, introduziria nova adoração, um Deus estranho que seus pais não conheciam. E com a introdução do culto à razão, a nação da França cumpriu isso. A tentativa de tornar a França uma nação sem Deus produziu uma terrível anarquia, que os governantes temiam perder o poder e perceberam que era politicamente necessário introduzir alguma espécie de culto. E esse novo culto, introduzido pela França, a deusa da razão, era o culto ao eu e à razão, que é o ateísmo, que é considerado como um Deus estranho. Ellen White diz: Depois que a França renunciou ao culto do Deus vivo, o alto e sublime que habita na eternidade, pouco tempo se passou até descer ela à idolatria degradante, pelo culto da deusa da razão, na pessoa de uma mulher depravada. Então eles começaram a levar uma mulher e começaram a dizer que essa é a nossa deusa, a deusa da razão. Na última parte do verso 39, nos diz que o imperador da França dividiria a terra por lucro. Como isso foi cumprido? Como a história confirma, foi literalmente cumprida no confisco das propriedades da nobreza e na venda dessas propriedades em pequenos lotes para uma multidão de franceses. Como resultado, foi colocado mais de 700 milhões de libras esterlinas no tesouro francês esgotado. Uriah Smith diz: Antes da Revolução, as terras da França pertenciam à Igreja Católica e a uns poucos senhores da nobreza. Mas as revoluções não conhecem lei, e durante a anarquia que reinou, os títulos da nobreza foram abolidos e suas terras foram vendidas em pequenas parcelas em benefício do tesouro público. O governo necessitava de fundos e essas grandes propriedades foram confiscadas e vendidas em leilão público. Uriah Smith, Daniel Apocalipse, página 301. Então, os versículos 36 a 39 mostram quem é o ele, do verso 40. É, com certeza, a França. Então, vamos lá. Daniel 11:40 diz: E no tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele. Então, o tempo do fim é 1798. O rei do sul é o Egito. O rei do norte é a Turquia. E o ele é a França. Então, o verso 40 mostra três poderes lutando em 1798. O Egito e a Turquia contra a França. Mas o versículo 40 ainda tem mais um ponto. E no tempo do fim, o rei do sul
lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele, com carros, com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará, e passará. A natureza do conflito travado entre eles é espiritual ou militar? As palavras carros, cavaleiros, muitos navios indicam visivelmente a descrição de um conflito militar. Não pode ser conflito espiritual. Vamos ver o que diz Ellen White sobre esse ponto. Ela diz: o mundo está excitado pelo espírito de guerra. A profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento completo. Logo se darão as cenas de perturbação dos quais falam as profecias. Ellen White deixa claro que o conflito militar de Daniel 11:40 e 45 é militar e não espiritual. Quando ela fala que atingiu quase o seu cumprimento, é porque só está faltando o verso 45 se cumprir. Como veremos, o restante já se cumpriu na história. Vejamos agora a incrível precisão com que a profecia de Daniel 11:40 foi cumprida na história. Napoleão Bonaparte invadiu o Egito em 21 de julho de 1798, na Batalha das Pirâmides. Nós vemos o rei do sul, Egito, lutar com ele, a França. Então isso aconteceu em 1798, que foi chamada a Batalha das Pirâmides. A França de Napoleão marchou contra o Egito e seguiu em direção à Síria. Lá na Síria, foi anunciado a Napoleão que o grande exército turco estava se aproximando. O exército do rei do norte consistia em cerca de 30.000 tropas, 12.000 dos quais eram os mais ferozes e treinados cavaleiros do mundo. Napoleão tinha apenas 8.000 homens eficazes para encontrar o exército bem treinado dos turcos. Cavaleiros com espadas reluzentes e gritos horríveis, e como um tufão veio sobre o exército de Napoleão. Os turcos usaram navios russos, o número total de navios chegando a mais de 30. Napoleão foi derrotado pela primeira vez. Os turcos certamente veio contra ele como uma inundação, com carros e com cavaleiros e com muitos navios. Entrará na terra gloriosa, o verso 41 diz. Ele também entrará na terra gloriosa, e muitos homens cairão, mas da sua mão escaparão estes, Edom, Moabe e o principal dos filhos de Amon. Qual é a terra gloriosa que esse verso fala? Daniel 8, verso 9 e Daniel 11, verso 16, diz que a terra gloriosa é Israel, pois foi o Império Romano que conquistou Israel no ano 63, como mostra o verso 16. Uriah Smith diz: a terra gloriosa, ou seja, a Palestina, Israel, com todas as suas províncias, voltou a cair no opressivo domínio dos turcos. Daniel Apocalipse, página 185. Após atacarem os franceses no Egito, como um redemoinho, com carros, com cavaleiros e muitos navios, os turcos otomanos continuaram a conquistar Israel e o Egito. Por isso, depois de vir contra Napoleão, lemos: ele entrará também na terra gloriosa, e muitos homens cairão, mas estes escaparão das suas mãos, Edom, Moabe e os chefes dos filhos de Amon. Então, a terra gloriosa que o verso fala que seria conquistada foi Israel, que foi conquistada pelos turcos. E o verso diz que muitos homens cairiam. E muitos homens cairão, mas da sua mão escaparão estes, Edom e Moabe, e os chefes dos filhos de Amon. Tanto Napoleão quanto os turcos perderam muitos homens nessas batalhas. Napoleão perdeu 1/3 do seu exército, e 10.000 turcos foram afogados, e mais foram capturados e mortos. Certamente muitos homens caíram, como disse a profecia. E a profecia diz que alguns escaparão. Diz: mas da sua mão escaparão estes, Edom e Moabe, e os chefes dos filhos de Amon. Uriah Smith diz: Edom, Moabe e Amon, situados fora dos limites da Palestina, ao sul e a leste do Mar Morto e do Jordão,
ficaram fora da linha de marcha dos turcos, da Síria ao Egito, e assim escaparam dos saques dessa campanha. Como é incrível a profecia, né? Como cumpriu em detalhes. A terra do Egito não escapará, diz a profecia também, e estenderá a sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará, e apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata de todas as coisas preciosas do Egito. E os líbios e os etíopes a ele se submeterão. A terra do Egito não escapará, eram as palavras da profecia. Indica que o Egito seria posto em sujeição a um poder que eles desejariam libertar-se. Os turcos dominaram o Egito, e os egípcios desejavam escapar das mãos dos turcos, mas não puderam. E o verso continua dizendo: E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. E os líbios e os etíopes a ele se submeterão. Depois de conquistar o Egito, os turcos se apossaram das riquezas do país. Cobravam altos impostos sobre as pessoas e usavam todos os meios legais e ilegais, empobrecendo o povo e os tornando dependentes deles. Enviavam parte dessas riquezas e dinheiro a Constantinopla para conquistar as regiões vizinhas. Assim, os turcos tinham acesso aos tesouros de ouro e prata e todas as coisas preciosas do Egito. O verso continua: Os líbios e os núbios a ele se submeterão. A Líbia foi conquistada pelo Império Otomano, juntamente com toda a costa norte da África. Assim, os líbios e os etíopes se submeteram aos turcos, tal como a profecia diz que eles seriam. No verso 44 diz: Mas informações provindas do leste e do norte o deixarão alarmado. E irado, partirá para destruir e aniquilar muitos. Quem está ao norte e ao leste do Império Romano? O país situado ao norte da Turquia é a Rússia. E o país situado ao leste é a Pérsia. Mas quais eram as notícias que iriam perturbar o Império Otomano? São as notícias do norte e do leste da Turquia que fazem com que este país saia com grande fúria para destruir e aniquilar muitos. Uriah Smith, na página 187 de seu livro, diz: Significa que os persas, Irã ao leste, e os russos ao norte, porão o governo otomano em situação muito embaraçosa. A Guerra da Crimeia, de 1853 a 1856, foi instigada pela Rússia e Irã. As notícias que chegaram daqueles países perturbaram a Turquia. A atitude e os movimentos dela incitaram o sultão turco à ira e vingança. A Rússia, por ser a parte mais agressiva, foi objeto de ataque. A Turquia declarou guerra ao seu poderoso vizinho do norte em 1853. A profecia dizia que eles sairiam com grande furor para destruir e exterminar muitos. Quando os turcos saíram à guerra mencionada, foram descritos por um escritor americano em linguagem profana, lutando como demônios. É certo que a Inglaterra e a França foram em auxílio da Turquia, mas esta entrou na guerra da maneira descrita e ganhou importantes vitórias antes de receber a assistência das duas potências nomeadas. A Rússia pressionou a Turquia para conceder direitos civis aos cristãos em seu reino. Em 28 de junho de 1914, o herdeiro ao trono da Áustria-Hungria foi assassinado na Sérvia, um antigo território otomano. Isto foi a centelha que desencadeou o barril de pólvora. Em poucas semanas, o mundo estava envolvido na Primeira Guerra Mundial. Agora era a chance da Turquia, com as grandes potências ocupadas, livrar seu reino dos cristãos. Ele começou a aniquilação sistemática de cada grupo étnico em seu reino, começando com o maior grupo cristão, os armênios.
De acordo com a tradição, os discípulos Judas, Tadeu e Bartolomeu pregaram o cristianismo aos armênios no primeiro século. No dia 30 de outubro de 1914, a Turquia declarou a Jihad, Guerra Santa, contra todos os cristãos. Planos secretos foram formulados para a erradicação final dos armênios. Foi dado um ultimato: aceitar a fé muçulmana ou perder todo o direito de permanecer em casa. Os deportados tinham de entregar aos oficiais turcos as chaves de suas casas. Os turcos enviaram os cristãos armênios em marcha para o deserto sírio, sem comida, sem água. Homens, mulheres e crianças foram forçados a marchar sem cessar até desabarem e morrerem de exaustão e fome. Centenas foram colocadas em navios e enviados para o Mar Negro, onde os navios foram virados e as pessoas a bordo, principalmente mulheres e crianças, afogados. Em 1923, os turcos já haviam matado 1,5 milhão de cristãos armênios. Assim como muitos membros de outros grupos étnicos cristãos, o mundo ocidental estava horrorizado com a tamanha maldade, destruição e crueldade. Hitler disse aos seus generais antes de enviá-los: vá, mate sem misericórdia, que hoje se lembre da aniquilação dos armênios. Pode haver um melhor cumprimento da profecia do que isso? As incômodas notícias o levaram a sair com grande fúria para destruir e aniquilar completamente a muitos, assim como a profecia dizia que seria. Além de 1,5 milhões de armênios, podemos acrescentar a isso cerca de 800 mil cristãos gregos na Turquia e 750 mil cristãos assírios, no que é agora o Iraque e o Irã. Os gregos eram da Igreja Ortodoxa grega e os assírios eram um grupo étnico cristão no Irã, que, como os armênios, onde Sede se converteu ao cristianismo e se agarrou a ele e ao verdadeiro sábado através de séculos de perseguição. Isto leva o número total de cristãos abatidos pelos otomanos a quase 3 milhões. História da menina armênia, por Mary Abelian, página 7. Terrível, quantas coisas terríveis os cristãos passaram. Então, até este ponto, Daniel 11, 40 a 44, a profecia se cumpriu perfeitamente no Império Otomano. Mas o próximo verso está em processo de cumprimento em nossos dias. Atenção! Agora vem o verso 45. Seguimos a profecia de Daniel 11, 40 a 44, passo a passo, até este último versículo. Ao ver como as profecias divinas encontraram seu cumprimento na história, nossa fé se fortalece na certeza de que esse verso também se cumprirá em breve. A profecia do verso 45 diz que o Rei do Norte vai chegar ao seu fim. E quando chegar, a porta da graça se fecha. Uriah Smith e os pioneiros em geral previam, com base no versículo 45, que a Turquia mudaria sua sede de governo para Jerusalém. E depois que isso acontecer, viria seu fim. E quando isso acontecer, o mundo entrará em erupção. Daniel 11:45 diz: E ele armará as tendas do seu palácio entre os mares, no glorioso Monte Santo. Mas chegará o seu fim, e não haverá quem o socorra. Duas coisas acontecem com a Turquia aqui nesse verso. Ele armará suas tendas no Monte Santo, e depois chegará o seu fim. Nós podemos ver que no verso está escrito entre os mares e o Monte Glorioso. Em Daniel 11:45, Gabriel revela onde o Rei do Norte armará suas tendas de poder. A profecia diz: entre os mares e o Monte Santo e Glorioso. Se nós analisarmos aqui, Israel está entre 4 mares. Ele está no Mar da Galileia, no Mar Vermelho, no Mar Morto e no Mar Mediterrâneo. Então Israel está entre esses 4 mares. Por isso que a palavra mares está no plural.
diz que é entre os mares e o Monte Santo e Glorioso. O que é o Monte Santo e Glorioso? Em Daniel 9,16 lemos: Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte. Então, aqui nesta oração, Daniel chama Jerusalém de o seu santo monte. Em Zacarias 8,3, assim está escrito: Assim diz o Senhor: Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos exércitos, o Monte Santo. Esse verso também está indicando que Jerusalém é o Monte Santo. Joel 2,1: Tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Esse verso também está indicando que, falando do meu santo monte, que é em Jerusalém. O termo Monte Santo é atribuído muitas vezes no Antigo Testamento a Jerusalém. Portanto, quando o rei do norte planta as tendas de seu palácio entre os mares e o glorioso Monte Santo, ele está plantando em Jerusalém. Considere este mapa abaixo e observe a precisão da profecia, até o presente momento. Então, Jerusalém é esta gloriosa montanha sagrada. Ela está situada cerca de 800 metros acima do nível do mar, em Israel. Perguntas: O Islã plantou seus tabernáculos entre os mares? O Islã plantou seus tabernáculos sobre o glorioso Monte Santo, o Monte do Templo em Jerusalém? Observe a seguinte fotografia aérea. Esta fotografia mostra dois tabernáculos muçulmanos, o Domo da Rocha e a Mesquita Al-Aqsa. Elas foram construídas no monte em que Salomão construiu o templo em Jerusalém. Em 637 d.C., Jerusalém foi tomada pelos muçulmanos e foi mantida sob seu controle durante os próximos 4 séculos e meio. Em 691 d.C., sua magnífica estrutura, o Domo da Rocha, foi completada. Acredita-se que esta mesquita foi construída no mesmo local onde ficava o lugar santíssimo, no Templo de Salomão. E os judeus acreditam que é o local onde Abraão ofereceu Isaque, no Monte Moriá. Só que os muçulmanos também afirmam que foi lá que Abraão ofereceu a Ismael, filho da concubina de Abraão. É também o local do qual os muçulmanos afirmam que Maomé ascendeu ao céu. Por razões como estas, o Domo da Rocha é o segundo local mais sagrado do mundo muçulmano. E a mesquita de Al-Aqsa é o terceiro local mais sagrado do mundo muçulmano. Terminou sua construção no ano 705 d.C. e fica do lado sul do Monte do Templo. Esta é o Domo da Rocha e essa é a mesquita de Al-Aqsa. Por que é importante saber isso? E o que isso tem a ver com os eventos finais? O que o anjo Gabriel disse a Daniel sobre essa profecia? Daniel 10,14 diz: Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias. Então Daniel está falando que essa profecia de Daniel, capítulo 11, especialmente os versos finais, ia se cumprir em Israel nos últimos dias. E o que Moisés disse que aconteceria com Israel nos últimos dias? Porque sei que depois de minha morte vos corrompereis completamente, e vos afastareis do caminho que eu vos ordenei. E nos últimos dias o mal vos virá, porque fareis mal aos olhos do Senhor, para provocá-lo à ira, pela obra das vossas mãos. Deuteronômio 31, 29. Então, tanto Moisés como Daniel diz que o mal viria a Israel nos últimos dias. Uma destruição vai chegar à nação de Israel, a partir desse movimento da Turquia e do Islã. O que é plantar as tendas do seu palácio?
significa transferir a sede do governo turco. E para onde esse último versículo diz que a sede do governo do poder turco islâmico será transferida? Diz entre os mares e o glorioso Monte Santo, Jerusalém. Quando o poder islâmico transferir sua sede para Jerusalém para assumir o controle, a porta da graça se fecha. Então a batalha do Armagedon, uma batalha literal das potências mundiais, ocorrerá. E a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo acontecerá. Esse movimento da Turquia e do Islã sobre Israel, especificamente Jerusalém, será seu último ato do drama, pois eles chegarão ao seu fim e ninguém os ajudará. Outras nações já ajudaram a Turquia em guerras passadas, mas quando os turcos fizerem esse movimento final contra Israel, ela estará sozinha e o resultado será o fim do reinado turco e islâmico. Portanto, a profecia de Daniel 11:45 sinaliza um movimento da Turquia e do Islã em direção a Jerusalém. Quando a Turquia e o Islã se mudam para Jerusalém para assumir o controle, sabemos que o próximo evento será o fechamento da Porta da Graça e o fim chegou. Este é o propósito de Daniel 11. Por isso, o pioneiro Haskell disse: a Turquia é um guia nacional para o mundo, para que os homens saibam o que está acontecendo no santuário lá em cima. Porque quando a Turquia chegar ao seu fim, está indicando que lá no céu, no santuário celestial, Jesus está saindo do lugar santíssimo e vai parar de interceder e a porta da graça se fechará. Então, o pastor Haskell está mostrando, né, que essa profecia vai mostrar para o mundo que esse grande acontecimento está ocorrendo lá no céu, no santuário celestial. E o pastor Haskell diz também: a Turquia é conhecida universalmente como o homem doente do Oriente. E a única razão pela qual ele não morre é porque drogas são lhes administradas, figurativamente falando, primeiro por uma nação, depois por outra. Chegará o tempo em que ele se afastará de Constantinopla e se estabelecerá na Palestina. Isto é, plante seu tabernáculo entre o Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Várias vezes o mundo foi levado a perceber que o fim de todas as coisas está próximo, pois todos sabem que quando a Turquia sair de Constantinopla, haverá uma ruptura geral da Europa. Eles podem não chamar esse conflito iminente como a Batalha do Armagedon, mas Deus o chamou. História de Daniel, o profeta, 245 a 249. Os filhos de Ismael, a origem do rei do norte, o Islã. Como se originou o rei do norte, o Islã? Os muçulmanos afirmam que são descendentes de Ismael. Agora olha só que interessante. No livro de Gênesis, capítulo 25, versos 12 a 15, diz que Ismael teve 12 filhos. Assim como Jacó também teve 12 filhos, né? E gerou Israel. Pois bem, a Bíblia diz que Ismael também teve 12 filhos. Ismael, filho de Abraão. Um dos quais era Quedar. E no verso 18, revela exatamente onde era esse lugar. Diz assim: e habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, como quem vai para a Síria, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Então esse verso está dizendo que esse filho de Ismael, ele habitou desde Avilá até Sur, que está de frente do Egito. Então toda essa região que você está vendo aqui indicado pela flecha, onde esse filho de Ismael habitou e as suas gerações. Esta área é hoje o norte da Arábia, da qual vêm os árabes e os muçulmanos. E os muçulmanos afirmam ser descendentes diretos de Quedar, o filho de Ismael. Com isso em mente, é interessante notar a profecia que Deus falou a Abraão em relação a Ismael. E ele será feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele.
e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Essa foi a profecia. No mundo inteiro, a mão de todos será contra os descendentes de Ismael. E Ismael também será contra todo homem, como um homem feroz. Aqui encontramos um paralelo distinto com a profecia de Daniel 11:45, quando o rei do norte chegar ao seu fim e ninguém o ajudará. A profecia do rei do norte, de Daniel, que se refere à Turquia e Islã, são simplesmente um sinal de que Jesus está prestes a se levantar e o grande tempo de angústia está chegando. Então, qual deve ser o nosso foco quando virmos os sinais de que o Islã deve tomar Jerusalém? Devemos ter Cristo em nós, a esperança da glória. Essa é a única solução, para que nós possamos enfrentar essa crise e enfrentar o cumprimento dessa profecia. Mas quando essa profecia acontecer, saberemos de uma coisa: o próximo passo será o grande tempo de angústia e em breve Jesus voltará. Daniel 12:1 diz: Naquele tempo, Miguel levantar-se-á, o grande príncipe que representa os filhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação, tal qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. E naquele tempo o teu povo será libertado, todos os que forem encontrados escritos no livro. Diz esse verso que Miguel se levanta naquele tempo. Que tempo? O tempo descrito no versículo anterior, de Daniel 11:45, quando o rei do norte chegará ao seu fim e ninguém o ajudará. Pergunta é: seu nome estará no livro da vida quando Cristo se levantar? Certifique-se de ter entregue tudo ao Senhor. Não perca o segundo vídeo sobre o Rei do Norte, em que falaremos o que os pioneiros disseram sobre o Rei do Norte. Deus abençoe a todos.